Muito boa noite e sejam bem-vindos. Nós hoje, 16 de abril de 2023, domingo, iniciamos uma nova jornada aqui dentro da Vale TV, com o programa Arconte. Espero que seja do agrado de todos e, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um agradecimento à Vale TV por acreditar no projeto, agradecendo na pessoa do Rodrigo Steffen, seu diretor, que concordou e acreditou nesse nosso novo projeto. Hoje, nosso primeiro programa, nós temos dois convidados que muito nos honram e eu acho que não preciso ficar elogiando os dois aqui muito, não. Eu só vou falar para vocês quem são os dois convidados e farei em ordem alfabética para evitar qualquer desgosto atual ou futuro de futuros convidados, né? Nós temos o Percival Pugina, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele é arquiteto, empresário, escritor e titular do site Liberais e Conservadores, que é o site www.pugina.org. Colunista de dezenas de jornais e sites no país, autor de crônicas contra o totalitarismo, Cuba, a tragédia da utopia, Pombas e Gaviões, a tomada do Brasil e integrante do grupo Pensar Mais. Também temos, e muito nos honra, Gustavo Vitorino, mais conhecido como músico, advogado, engenheiro, jornalista, radialista, radialista brasileiro, gaúcho, que atualmente trabalha na Rádio Pampa e na TV Pampa. Atua também como ex-conselheiro seccional da OAB no Rio Grande do Sul, atualmente deputado estadual. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui e espero que nossa conversa possa ser muito produtiva e do interesse de todos aqueles que nos assistem. A minha primeira pergunta para vocês, para nós podermos começar ter uma conversa, eu vou citar o nosso atual mandatário no país, o nosso presidente. No dia 21/3, o presidente, em um evento que, dentro da retomada do programa Mais Médicos, ele, falando de economia, ele fez uma declaração dentro do alto da sua rasteirice intelectual. Ele disse que nós deveríamos esquecer os livros de economia. Ele foi muito específico em relação a falar sobre os livros de economia, né? Já que ele é um grande entendido no assunto. Então, pegando esse gancho dele, a minha pergunta para vocês é a seguinte: além de esquecer os livros de economia, esse livro aqui, ele deve ser esquecido também ou ele já foi esquecido? Qual a opinião de vocês? Por ordem de salário. Por ordem de salário, então, Pugina. Bom, primeiro, uma alegria estar participando do programa Arconte, de estar conversando aqui com meu querido amigo Gustavo Vitorino, a quem, durante a campanha eleitoral, para quem eu pedi voto para 3 ou 4 pessoas e ele era uma das que estava na minha lista. Prazer também retornar a Novo Hamburgo, uma cidade em permanente transformação, mostrando um dinamismo, né, que causa inveja a outros municípios do estado, né, e de falar ao público da TV. O presidente da República, por ser uma pessoa despreparada, há que reconhecer, e ao dizer isso, algumas pessoas haverão de ficar aborrecidas com isso ao ouvir, mas não tem qualificação, a mínima qualificação necessária para o cargo, exceto a de se autopromover em qualquer circunstância, né? E uma combatividade que se volta de modo prioritário contra aquilo que é bom. Eu não conheço, e já fiz esse teste, não conheço um valor meu, nenhum princípio pelo qual eu tenha apreço, nenhum bem que eu queira e pelo qual eu seja capaz de dar a minha vida, que ele não combata vigorosamente, usando para isso o poder político e a força do Estado. E pior, impregnando o Estado com agentes deste processo
E nisso está, e ele é o principal responsável, nisso está a causa da tragédia brasileira neste século. Ele abriu o século XXI para o Brasil em 2003, fez o estrago que pôde fazer, ele e o partido dele, quase quatro mandatos consecutivos, teve o tempo de deixar o Supremo Tribunal Federal com a população que está lá. Teve tempo de fazer isso. Olha o tamanho do estrago que estão fazendo nessa Constituição dentro do Supremo Tribunal Federal e no desrespeito aos poderes. Então, sempre que se fala no atual presidente da República, eu digo, nós estamos promovendo aqui um reencontro com o ano de 2003, com um futuro já conhecido. Ou seja, ao dizer isso sobre economia, ele está acenando para tudo que ele e a Dilma posteriormente agravou. E ele está mais parecido com a Dilma do que com o início do mandato dele, quando ele pegou uma herança saudável. Exato. E ele tem o mau hábito de cuspir para trás em quem vem atrás dele. Né? Sempre ele, uma herança maldita. E ele está destruindo sistematicamente tudo aquilo, né, que de melhor foi feito em resposta às necessidades e às dificuldades do país no mandato, nos 6 anos de mandato do Temer e do Bolsonaro. Vitorino? O que eu tenho visto, antes de mais nada, obrigado pelo privilégio de participar do seu programa. Eu que agradeço a vocês. Programa 01 é sempre um programa importante, porque marca, né? Marca. Sim, sim. E está ao lado dessa lenda. O Pugina é meu ídolo, meu guru, é um cara que eu leio as entrelinhas, as vírgulas, tenho uma admiração profunda pelo Pugina, pela lucidez. Em relação ao presidente da República, eu tenho que me controlar quando eu falo desse sujeito para não dizer palavrão. Isso é uma realidade. Eu fico louco de vontade de classificar ele como eu gostaria, mas eu não posso. Mas que dá vontade, dá. Porque é o suprassumo de tudo aquilo que alguém não quer, em termos de conduta, de posicionamento, de formação pessoal, intelectualidade, exemplo, imposição social. Caráter, retidão. Ele é o oposto de tudo isso. E aí eu fico me perguntando, Pugina, até que ponto o Nelson Rodrigues não tinha razão quando dizia que nós temos um espírito de vira-lata, que o brasileiro gosta de ter dono. Até que ponto uma pessoa como essa chega à presidência da República pela 3ª vez, pelo menos tinha lá nos computadores do TSE lá tinha 60 milhões de votos. É o que dizem, né? É o que diz o TSE. Então, como é que uma pessoa dessa chega ao cargo máximo pela 3ª vez, com um histórico como o dele, com um exemplo como o dele, as pessoas com as quais ele se relaciona, as pessoas que se aproximam dele, você olha e enxerga ali o suprassumo da incompetência, para dizer o mínimo. Quer ver uma coisa, Pugina? Dos 6 estados que têm o pior IDH brasileiro, 5 deles ele pegou os governadores e deu ministério. Deu ministérios. Bahia, Ceará, Maranhão, Pará. Ele pegou esses incompetentes e deu um ministério para cada um. O Flávio Dino arrebentou com o Maranhão. E agora quer dar uma de xerife, quer ser o Alexandre de Moraes do Executivo, que vou processar, vou tirar as armas, vou não sei o quê. Pô, ele resolveu processar, acho que processou o jornalista, porque disseram que ele foi uma boca de fumo sem segurança. Caramba, e a exceção da verdade? Uma regra do direito que está lá, exceção da verdade. Ele não falou a verdade, o jornalista? Pois bem, Flávio Dino resolveu processar. Por quê? Uma forma de importunar, uma forma de fazer pressão. Então, veja você, aí vamos tirar fora essa mediocridade de gestão. Entrega o mais importante ministério do país para um ministro
que disse escancaradamente, não tem nada de economia. O que eu fiz lá foi um cursinho lá de pós-graduação. 2 meses. E aí até colei na prova final. Esse cara está cuidando da economia brasileira. Ó, eu até brinquei, eu digo a GM que me perdoe, mas a gente andava de BMW com o Paulo Guedes, agora está mandando de Celta. Porque é ridículo. O Fernando Haddad abre a boca, é ridículo. Qualquer pessoa que entenda minimamente de economia, eu não sou economista, mas agora em maio eu completo 50 anos de rádio, 47 de jornalismo, já deu para aprender muita coisa. O Fernando Haddad abre a boca, é uma bobagem atrás da outra. Aí, Pugina, vem um auxiliar dele lá, o braço direito dele, e diz, não, a reforma tributária vai fazer com que cada brasileiro enriqueça de 10% a 20%. Aí eu parei, eu digo, não, para aí, não. Esse cálculo, da onde saiu isso? Então aquela coisa de jogar no ar, né? O próprio Lula disse já, joga o número, ninguém confere. Não, hoje em dia ele joga o número aqui, em 30 segundos eu sei se o número é verdadeiro ou não. E o que a gente descobriu, que o Lula mente de forma compulsiva. A esquerda brasileira mente de forma compulsiva. Eles não têm limite para mentira. Mas não foi uma ministra dizer que o brasileiro tem 120 milhões, 122 milhões. De gente passando fome. Pô, isso ofendeu os gordinhos, né? Me ofendeu, eu estou do outro lado. Mas, para aí! E o quanto isso é deseducador? Exato, Isso é deseducador, desinforma e deseduca, né? Exato. Não, e a nossa imagem lá fora vai por água abaixo. Mas não foi um retardado agora lá falar mal do agronegócio brasileiro? O cara que deveria ir lá promover o agronegócio brasileiro foi lá falar mal do agronegócio brasileiro. Que o agronegócio é destruidor, que não sei o quê. Aí eles querem valorizar o MST, os produtos. O MST não produz produto para alimentar Curitiba. Não, e assim, como em termos de produção de alimentos, né? Como você vai alimentar, se utilizar da produção orgânica, que é o tanto que eles gritam, né? Como você alimenta 7 bilhões de pessoas com isso, por exemplo? Todo mundo no seu quintalzinho produzindo alguma coisa? Seguindo a linha que nós estávamos ainda, nós somos uma democracia? Não. Nós somos? Não. Democracia é muito mais do que periodicidade de eleições. Exato. Se fosse isso, Cuba seria uma democracia, como O Irã tem eleições. O Irã seria uma democracia. A China tem eleições. Coreia do Norte, né? Ter eleições periodicamente é um instrumento que os regimes democráticos colocam à disposição para a renovação e reafirmação dos seus quadros políticos. Ponto. O resto é valor. O resto é valor. Você precisa ter, para ter uma democracia, você precisa ter uma boa Constituição, que por si só não é democracia. É o direito que está aí. Democracia implica necessariamente a manifestação e o respeito à vontade popular. E quando nós temos uma situação como a nossa, em que milhões de brasileiros vão às ruas, falam ao Congresso Nacional, e o que entra por aqui de um lado sai pelo outro, nós não estamos num regime democrático. Quando você vai às praças, vai às ruas, fala ao Supremo Tribunal Federal, fala ao Senado, ninguém te ouve. E, pelo contrário, passam a te maltratar, em que pese por respeitosos que sejas, por disciplinado que sejas nas tuas manifestações, por limpa que deixes a praça e a rua quando passas a ser visto como um malfeitor. Tu não estás numa democracia. Quando o Congresso Nacional se organiza de uma forma que ele precisa, parlamentar precisa, para garantir o seu mandato de emendas parlamentares para levar dinheiro para as suas bases, porque lá dentro ele deixa de fazer aquilo que eu, tu, ele, o senhor que está nos assistindo, que a senhora que nos vê, que deseja para o país, e quer para o bem do país. Quando ele não faz isso, porque tem outros interesses, não estás numa democracia. Então, nós definitivamente, nós estamos muito longe de um regime democrático.
Se não tem, quando persegue os jornalistas, quando tu patrulhas as redes sociais, quando tu controlas a liberdade de pensamento, quando tu estreitas a visão do cidadão, limitando a informação que te chega, o teu conhecimento, quando tu condenas num processo eleitoral o antagonismo entre os candidatos, passa a considerar aquilo como indesejável, mas que diabo de eleição é essa que querem? Uma eleição sem contraditório, sem entrechoque? Quando tu policias o processo eleitoral a ponto de cercear a liberdade de expressão, quando há coisas que não podem ser ditas, que diabo de democracia é essa? A democracia comporta presos políticos? Não. Não. Hoje o Brasil tem presos políticos, o Brasil tem refugiados políticos, o Brasil teve torturados políticos, o Brasil tem tentativa de homicídios políticos. O Brasil não é uma democracia, não é. Nós somos um regime ditatorial que nasceu das togas e agora tende a recrudescer nas mãos da esquerda radical, a esquerda pirada. Porque o que a gente está vendo aí é só a ameaça de vamos censurar, vamos não sei o quê. O ministro da Justiça veio a público e disse, não, porque esse caso lá de Santa Catarina, isso é a violência pregada pela direita, pelos conservadores, Violência? Pô, os caras passaram décadas invadindo o prédio, quebrando tudo, invadindo terra, matando gado, matando policial, mataram um PM aqui na praça, aqui no centro de Porto Alegre. E ele vem com esse papo. Ele, oriundo do Partido Comunista, ninguém assassinou tanto na humanidade quanto o comunismo. Como eles. É. Nem fascismo, nem nazismo, nem nada disso, que são regimes vergonhosos, matou e assassinou tanto, direta e indiretamente, porque matam de fome. Então, aí vem o ministro dizer que nós estamos vivendo um momento, não sei o quê. Já nem falo daquele jornalista idiota que disse bobagem. Aquele é um bobalhão mesmo, não dá para levar a sério. Porque quando o sujeito, você já não leva a sério, se diz bobagem, você, mais uma bobagem, um idiota. Mas o ministro da Justiça não ter respeito pela liturgia do cargo e querer se aproveitar disso, dizendo que a culpada é a internet. Eu ouvi isso no programa que eu participo. No programa que eu participo na TV Pampa, eu ouvi isso. Não, porque a internet, temos que estabelecer regra. A Rádio Pampa, que eu participo, de segunda a sexta de manhã, ouvi isso da Rádio Pampa. Não, porque o projeto do governo é evitar o discurso de... Mas discurso de ódio, não existe ódio pior do que da esquerda. Capítulo 6º de Gramsci. Acuse outrem daquilo que você faz antes que alguém veja o que você está fazendo. Então, ninguém odeia tanto quanto a esquerda. Ninguém prega tanto ódio quanto a esquerda. Olha o número de homicídios e assassinatos que nós tivemos nos últimos tempos no Brasil, nunca esclarecidos. Ou você acha que o Toninho do PT morreu por quê? Ou o prefeito Celso Daniel morreu por quê? Teoriza Vasque, até hoje. Aliás, como cai avião no Brasil, né? O índice alto. O índice alto de queda de avião. Alto. Então, assim... Péssimos pilotos. Sabe, a gente poderia enumerar o presidente da Fiat, aquele que tinha uma delação premiada, encaminhada, de repente morreu. Mas o Celso, se me permita só uma parte, o Celso Daniel é uma história interessante, né? Porque, na realidade, ele é meio que deusificado, se é a palavra correta, mas, nossa, ele estava contra a corrupção dentro do partido. Não, peraí, cara pálida. Ele estava contra que metessem a mão para efeito pessoal, privado, né? Ele estava completamente a favor do esquema de pegar o dinheiro dos empresários para o partido. E isso, eu sou de São Caetano do Sul, do ABC Paulista, né? Do lado de Santo André. E o problema ali era esse só. Ele achou ruim porque estavam pegando o dinheiro e botando no bolso. Não, tinha que botar no bolso do partido. E foi aí que deu a confusão. Então, assim, aí fizeram essa onda agora. Porque a Marielle, assassinaram a Marielle, porque era o vizinho do Bolsonaro, era o irmão do primo, da empregada, do tio, do pipoqueiro que fica frente ao Bolsonaro. Fizeram aquela onda toda. Aí foram investigar. Investigaram, olha daqui, olha dali, acharam os assassinos.
investigaram quem é que mandou, identificaram o Brazão, identificado com a esquerda. Bom, aí o assunto desapareceu. Desaparece, né? A Marielle desapareceu, deixaram o corpo da moça descansar. Bom, aí agora, nessa negociação lá no parlamento, o irmão do Brazão é deputado federal. Ele tinha votado pela CPI do 8. Né? Ele foi um dos que retirou. Veja a coincidência, como o mundo é estracado. No outro dia, o irmão dele foi solto. No outro dia, o irmão dele foi solto lá no Rio de Janeiro. Veja como a máquina está entranhada, como a máquina está dominada por um sistema. Mas isso pode ter sido coincidência, mas são tantas coincidências hoje no Brasil que eu confesso que me preocupa, né? Porque é um tal de dólar na cueca, o dinheiro para não sei onde, o dinheiro para cá, o dinheiro para lá. O Lula, primeira obra do Lula, vou fazer o gasoduto na Argentina. Aí agora, vejam o que nós chamamos de ética e moral desse governo. Partidos que estão no governo, PSOL, PCdoB, não sei o que, um PQP, um diabo desse lá, entraram na justiça, no STF, pedindo que as empreiteiras que confessaram os crimes não paguem mais, as multas não paguem mais. Esses partidos pediram isso. Aí você vê partido como o pessoal na rua, por exemplo. Não, porque eu sei que... Para aí, o pessoal é governo. O pessoal tem ministério, tem 2 ministérios. O pessoal tem 2 ministérios. Então, não, mas que o governo Lula, porque é uma barbaridade. Aí a gente olha e diz, não, peraí, alguma coisa eu não estou entendendo. Então, sabe o que me lembra a esquerda brasileira? Eu acho que nós, para os jogos, somos mais antigos. Você de São Caetano deve lembrar também, porque também devia ter lá. Na Praça Central de Porto Alegre, ali em torno do Mercado, tinha os chamados batedores de carteiras, mão leve. O que eles faziam? Eles passavam, você puxava a sua carteira e saíam correndo. Se eles não conseguiam pegar a sua carteira, eles se viravam rápido e diziam, olha lá, pega lá, apontando para qualquer coisa. Exato. A esquerda é especialista nisso. Eles fazem, olha lá. Isso é um problema tão sério que você está levantando, né, que eu me preocupo muito com o padrão cultural da sociedade, né? Porque o Olavo de Carvalho dizia que a cultura é o mar onde navega ou afunda, onde se dirige no rumo certo ou se perde o barquinho da política. Ou seja, o ambiente cultural da sociedade, aquilo que vai influenciar as decisões, as opiniões, os sentimentos na sociedade, é importantíssimo na hora de uma eleição, numa hora política. Então, por isso que isto interessa muito a política. Né? Quando você envenena esse ambiente com mentiras, com mistificação, com narrativa, com essa transferência de responsabilidade, você está envenenando estas águas onde a política vai navegar. Essas águas onde estão os sentimentos das pessoas. Porque tudo isso é feito e proferido e dito como se estivesse no alto de uma plataforma de dignidade moral inatacável, porque tudo isso é pelo imenso bem de todos, porque nós somos moralmente superiores. Gente, pelo amor de Deus, o primeiro degrau de toda a corrupção é a mentira. Eu acho Porque a mentira é a corrupção da verdade. O sujeito corromper a verdade é mais grave que botar o dinheiro na gaveta. Porque a verdade é um bem precioso. Tu não pode maltratar a verdade em público, com o senso de responsabilidade de saber que tu estás mistificando. Isso é de uma perversidade. E se tu fazes isso em sala de aula, se tu fazes isso com os alunos, se tu fazes isso nas escolhas dos livros que tu indicas para a leitura, se tu fazes isso na escolha dos livros que tu retiras do conhecimento das pessoas, porque tu escondes os autores, as obras, os textos preciosos do conhecimento humano, se tu coloca tuas obras preferenciais, que são aquelas que te servem politicamente, tu estás fechando a janela do conhecimento e o horizonte de discernimento das pessoas, a ponto de trazê-lo para a ponta do teu nariz,
tu pode colocar tudo dentro de uma caixinha. E tu só pode pensar dentro da caixinha do professor, dentro da caixinha do partido, dentro da caixinha do Lula. Perceberam o quanto isso é perverso? Mas tudo isso que você menciona, essa é a grande mudança da visão da esquerda no mundo. Eles passam da visão de tomada do poder revolucionário pelas armas Para a caixinha. para a caixinha, para a tomada do poder pela via cultural. Que nós temos com Gramsci e muitos outros aí. A queda do Muro de Berlim e várias outras. A Escola de Frankfurt, várias outras situações onde é mudado o procedimento, o foco de como vamos tomar o poder. Né? Não vai ser mais pelas armas. A criação das narrativas. Né? Isso é um problema muito sério. Desde o Fernando Henrique, aqueles 20 anos, Fernando Henrique, Lula e Dilma, aqueles 20 anos foram devastadores para o Brasil. Nós vamos pagar essa conta por décadas. E trazendo tudo isso de volta agora, e de forma ainda mais raivosa e agora totalmente desequilibrada, porque com a sensação de poder absoluto. Né? A sensação de poder absoluto. O exemplo foi dado na largada do governo. Vamos estourar a meta. Eu quero 200 bilhões. Não, não dá. Não, encaminha um projeto aí. Está demorando para o Congresso decidir. Então entrou no Supremo. O Gilmar Mendes, na hora, em 24 horas, deu uma liminar. Para gastar quanto quiser, estourando a meta, desde que em programas sociais. Então, o Lula mandou recado, já desde cedo. Eu vou governar com o que eu tenho na mão, no bolso, que é a Suprema Corte Brasileira. O parlamento hoje é uma figura decorativa. Nós conversamos sobre isso e eu disse para o Pugina, a falta de espinha dorsal do parlamento brasileiro está cobrando dele mesmo a conta. Hoje o parlamento brasileiro está embaixo da cama, está assustado. Olha os últimos presidentes do Senado e do Congresso Nacional, figuras medíocres, ridículas, para dizer o mínimo, em termos políticos, em termos de preocupação social. Então, essa conta chegou. Hoje, a gente tem o Lula com superpoderes, porque a menos que eu me engane, Pugina, mas acho que o STF está fechado, está de férias, porque fazem 3 meses e meio que não tem nenhuma decisão contra o Executivo, né? Esse é o comentário que eu gostaria de adicionar em cima da tua fala, Vitorino, mas aí eu gostaria de fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos em breve com o programa Arconte. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, voltamos com o Arconte, tendo hoje como convidados Percival Pugina e Gustavo Vitorino. Retomando o que nós estávamos falando antes do intervalo, e pegando o que você havia comentado, é muito comum, eu como sou de São Caetano, do ABC Paulista, uma área industrial, então é muito comum você ver nas indústrias aquela placa gigantesca na entrada, né, do pessoal da segurança da firma. Estamos há 198 dias sem acidentes. Pois bem, me parece que deve ter uma placa na frente do STF. Essa semana agora, que passou, completou-se, né? Estamos há 100 dias sem interferir no governo federal. Nos primeiros 100 dias do Bolsonaro, ele já tinha 11 decisões contra ele. 11 decisões em série liminar contra ele. 11 liminares contra o governo Bolsonaro. O Lula não teve nada, muitos perguntaram, a única liminar que teve foi a favor dele, do Gilmar Mendes, mandando ele gasta o que quiser, estoura e está tudo certo, a gente garante aqui. Eu tenho uma colega tua no programa de televisão que eu assistia, na Jovem Pan, dizia que temos que acabar com essa história de ficar atacando as instituições, criticando as instituições, mas como é que eu não vou criticar o comportamento dos membros de determinadas instituições, como é o caso específico, gravíssimo, do Supremo Tribunal Federal.
Como é que eu vou passar recibo de silêncio como cidadão para aquilo que eles fizeram nos últimos anos, para o que eles estão fazendo agora? Olha, uma das leis mais importantes do governo Temer foi a lei das estatais, exigindo que para alguém ocupar um cargo de gestão numa estatal tinha que ter qualificação. Não podia ter sido agente político antes de assumir esse cargo. Não podia ter tido envolvimento com campanha eleitoral, não podia ter tido mandato, não podia ser dirigente partidário. 3 anos afastado, só depois de 3 anos afastado, poderia ser indicado. Por quê? Porque nós conhecemos a história destas indicações. Exato. O Vitorino acabou de citar, 5 governadores saíram da cadeira de governador e foram para ocupar postos. Mas como é que pode? Mas tem uma lei. Que diabo é essa? Bom, aí botaram uma pressão muito grande na Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou uma redução para 30 dias. Saiu de 3 anos, baixaram para 30 dias. Para 30 dias. Quando isso entrou no Senado, o Senado disse, não, é muito pouco. Porque o produto disso foi que acabou a corrupção nas estatais. As estatais passaram a dar lucro, que eram indústrias geradoras de prejuízos. Resolveu a encrenca, uma medida saudável, lei do Congresso Nacional, votado por todas as bancadas, não houve praticamente voto dissidente quando isso foi aprovado. O PT votou a favor porque não estava no governo. Se alguém ficar incomodado com isso, será o governante da hora. No caso Temer, depois o Bolsonaro. No momento que eles sentaram, não, mas isso não pode. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acomodar aquela turma da comissão de transição? Era só olhar para ali que tu vê que havia uma limitação entre o continente e o conteúdo, aquilo para onde iria aquele pessoal todo e todos aqueles que tinham que entrar. Não cabia, então precisava liberar esses espaços para as indicações. Travou, não pode. Aí o que aconteceu? Ricardo Lewandowski, numa canetada, fez a mesma coisa que fez no caso que tu acabaste de mencionar. Do Gilmar Mendes. Que o Gilmar Mendes fez. Liberou, sai de uma cadeira, senta na outra. E mandou para o plenário, para o pleno do Supremo decidir se quer isso ou não. Mas como é que vão brigar? E tem que estar, mas gente, isso é o mesmo sangue que corre nas veias, na maioria deles. Eles têm uma imensa e sólida maioria lá dentro. Você sabe, Pugina, que você falando isso me traz à cabeça 2 imagens. A primeira delas, outra coisa que a esquerda conseguiu destruir no Brasil foi o jornalismo. Destruiu. Hoje nós temos roteiristas, não temos mais jornalistas. São roteiristas que criam teses, desenvolvem. Como essa moça que disse essa besteira aí. Então, assim, nós não temos mais o jornalismo, aquele que a gente tinha confiança. Aquele jornalismo que você aprendeu a ler, a confiar. O jornalismo que eu fui criado, sabe? Que te faz refletir, né? Eu, em julho, agora completo 47 anos de jornalismo. Em maio, agora 50 de rádio. Eu fico pensando, cadê aquele jornalismo que eu, sabe, pegava folha de papel na máquina de escrever? Não, mas não foi bem assim, porque eu tinha informação. Sabe, eu não era direita, esquerda, nada. Eu estava preocupado com a notícia. Acabou. O fato, né? O fato, a notícia. Acabou. E outro aspecto que me chama a atenção é um erro, e aí eu não tenho como esconder, nós estamos nesse programa com plena liberdade, porque a marca registrada desse programa é a liberdade. Um erro grave cometido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, eu vou criar uma simbologia. Um time que foi jogar na casa do adversário, onde o juiz é o pai do capitão do time adversário, só tem a torcida adversária, os 2 bandeirinhas são os sobrinhos do presidente do clube adversário, e o clube adversário precisa ganhar apenas de 1-0.
Aí você vai, joga, perde um gol de pênalti aos 58 minutos do segundo tempo, um pênalti que não existiu. Aí você está reclamando. Você não sabia que isso ia acontecer? O Bolsonaro não sabia o que iam aprontar para ele na eleição? Acho que o Bolsonaro errou quando ele indicou Ramagem. Aí o Alexandre Moraes, não pode, ele é amigo dos filhos do Bolsonaro. Isso é fundamento jurídico para o ministro da Suprema Corte impedir uma prerrogativa exclusiva do presidente que é indicar o diretor da Polícia Federal? Bolsonaro devia ter dito, não, está aqui na Constituição, eu vou cumprir a Constituição, eu vou cumprir a lei. O senhor pega essa liminar e enfia na sua gaveta. Cumpra o senhor também. Cumpra o senhor também. Ali foi o ponto de virada, né? Ali foi o ponto de virada. Bolsonaro mostrou fraqueza. E você sabe, a ideologia extremista, a esquerda, ela é como uma criança, ela vai testando o seu limite. Exato. Você vai cedendo, eles vão avançando. Exato. Eles vão avançando e vão ganhando suas próprias razões da sua fraqueza. Aí veio o 7 de setembro de 2020, milhões de pessoas nas ruas. Os militares, certo, presidente, nós estamos com o senhor. Os militares saem do gabinete do Bolsonaro, ele pega o telefone, liga para o Michel Temer e faz aquela cartinha ridícula. Eu acho que esses dois tópicos mostraram para as forças do mal, essas que estão dominando o país hoje, olha, ele deixou de ser capitão do exército há 30 anos atrás. Hoje ele é um político. Só um político. Então eu acho que parte do que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos aqui por causa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nos tirou a vergonha de ser conservadores de direita. Eu sou conservador de direita, bato no peito e tenho orgulho disso. Agora, você chama alguém de comunista, ele fica bravo contigo. Ele fica bravo. Quer te processar. Como assim? Eu sou conservador. Sou conservador, sou de direita. Você é de esquerda, é comunista. Não, que eu vou te processar, porque isso, porque aquilo. Então, veja você que já começa por aí. A sensação que eu tenho é que nós estamos aqui graças ao Bolsonaro. Ele tirou a nossa vergonha, o constrangimento dos conservadores de botarem a cara para fora. Mas, ao mesmo tempo, nos trouxe a sensação de que o nosso conceito de linearidade política precisa ser questionado. Nós precisamos ser mais agudos, mais atuantes. Nisso, a esquerda, com décadas à nossa frente, é mais atuante. Eles têm muita mais experiência nisso. Eles olham para a minha cara e me processam. Você falou não sei o quê, me processa. Me processa. A gente não faz isso. Agora, sobre o Bolsonaro, eu gostaria de colocar um assunto para discussão aqui. A impressão que eu tenho dele, a minha opinião, Bolsonaro, ele é um ponto de ruptura no processo. Ele não é, apesar de ter Messias no nome, não é ele o cara que vai salvar o país, não é nada disso. Ele é só o ponto de ruptura. É o cara que daqui 50 anos nos livros de história falam, olha, o processo de mudança no Brasil, de conscientização do poder que tem a maioria liberal conservadora, que o Brasil é um país conservador, começa com o Bolsonaro. E, evidentemente, agora foi interrompido. Mas é uma interrupção momentânea, que vai ser dada continuidade com outros elementos que vão dar continuidade a esse processo. É por aí? Seria por aí ou não? Eu não sei se o Pujão vai concordar comigo, eu vou ser bem agudo. Eu acho que nós só vamos conseguir reverter esse processo com sangue. O sistema está tão seguro de si, está tão entranhado, e aí eu quero louvas ao meu mestre, Percival Pugina, que cunhou a seguinte expressão: a máquina pública está cupinizada pela esquerda. Opa. Essa expressão foi cunhada pelo Pugina. E eu uso até hoje e dou crédito. Segundo o mestre Percival Pugina, a volta da esquerda ao poder, ela se tornou tão devastadora, a eleição foi tão polêmica em todos os aspectos, que ali na eleição foi o marco zero da destruição da democracia brasileira. Eu não posso dizer aqui tudo o que eu penso. Pugina também não. Sim. Você também não. Sim. Então nós não estamos numa democracia. Claro. Exato. Não temos uma democracia. Então o que acontece? Eu acho que a reversão disso vai ser o povo na rua.
E o povo na rua, a gente sabe como é que a esquerda trata o povo na rua. Trata com violência, querem criar agora a Guarda Nacional, não sei o quê, aos modos da Guarda Bolivariana Da Venezuela. que é uma espécie de... Você monta uma escória ideológica que vai agir com ódio, que é o que acontece na Venezuela. Lá eles matam mesmo, atiram no meio da rua, matam, está tudo certo, ninguém reclama. Então, assim, o que pode mudar? O povo na rua, fazendo pressão, lutando e enfrentando não apenas as instituições cupinizadas, mas principalmente a imprensa. Porque hoje nós temos pelo menos 3, 4 grandes problemas no Brasil, que são o Grupo Folha, que é Folha UOL, que engloba a Bandeirantes, porque o UOL agora tem parceria com a Bandeirantes, e a Bandeirantes vem desandando nos últimos meses. Tem um grupo chinês por trás da Bandeirantes. Desandou a Bandeirantes. A Bandeirantes tentava manter, né? Desandou. A Globo nem se fala, é o império da desinformação no país, o império do condicionamento. Essas duas associadas ao Estadão, que tenta manter minimamente, mas não consegue. É só ver os articulistas do Estadão, você vê que, com exceção do J.R. Guzzo, o resto é vergonhoso. Então, assim, a gente tem uma espinha dorsal da opinião pública no Brasil que começa a ser questionada pela Jovem Pan, que não está fazendo nada. A Jovem Pan só está dando os dois lados da notícia. Está tentando fazer jornalismo. Não, e a Jovem Pan até deu uma, assim, usando o popular, a Jovem Pan afinou até. Deu uma afinada, porque claro. a pressão foi muito forte. E tirar ela do ar. Muito. E tirar do ar. Muito forte. Teve ministro sugerindo tirar ela do ar. Ministro Togado e ministro Civil sugerindo tirar a Jovem Pan do ar. O tal do Pacheco, que aliás, deixa uma coisa bem clara, é só coincidência o sobrenome, tá? Graças a Deus. Eu não tenho nenhum parentesco com o Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado. A minha família é de outra estirpe. Se eu tivesse, eu não sairia na rua de vergonha. Mas o Pugina, veja você, a CNN entrou com toda aquela pompa, aquela coisa, né? Aí a CNN mostrou a cara muito cedo. Sim. Ela deu uma pegadinha de audiência. Essa pegadinha que ela deu começou a perder. A Globo News está desabando. Hoje, em quase metade dos horários do dia, a líder é a Jovem Pan. É a Jovem Pan. E a Jovem Pan? Ah, mas a Jovem Pan... Não, a Jovem Pan está fazendo o arroz com feijão do nosso tempo. Nada só está dando os dois lados. Nada decepcional. Coisa que não tem na Globo e não tem na CNN. A ponto de você ter... Sem apuro técnico, sem maior sofisticação, nada, apenas pessoas competentes falando. Dos dois lados. Tem a esquerda, tem a direita, confronto de opiniões. Aí você vê comentaristas de Globo News, comentaristas de CNN. Pô, gente que diz cada bobagem, eu fico constrangido, né? Eu fico constrangido. Artigos. Bom, eles conseguem fazer lambança até nos títulos, né? Tá ruim, mas tá bom, não tá tão ruim. Despiorou. Agora não é aumentar a gasolina, é reonerar a gasolina. Eles inventam. É o país que estava despiorando e agora está desmelhorando. Desmelhorando. É um negócio vergonhoso. Uma maluquice. Então, esse é um grande adversário que a direita tem, que é retomar, não o controle, mas retomar a dignidade do jornalismo. Fazer com que profissionais, como o Pugina, por exemplo, tenham mais espaço, que mais espaço como esse aqui se reproduzam, para que as pessoas possam fazer o seu julgamento. Porque eles dizem, Vitorino, mas você... Não, para. Eu tenho o péssimo hábito de dar a informação inteira. Eu quero que o telespectador julgue. Ele é que tem que dizer, não, o Vitorino está certo, não, o Vitorino está errado. Nós passamos a viver um fenômeno também, simultâneo com isso, que é a produção da análise falsa. De um modo geral, Sua Excelência, o fato vem acompanhado de uma análise que falsifica... Você viu o dado estatístico da semana passada? Que 68% dos estudantes brasileiros abaixo de 30 anos não sabem diferir o fato do comentário, da opinião. Exato.
Exato. Então, a opinião é que ela vem ainda ungida por uma certa autoridade de um opinador previamente escolhido pela posição que tem para coincidir com a posição do veículo, para que aquele fato seja lido como eles querem que seja lido. Ou seja, dane-se realmente a verdade, a notícia, etc. E tal. Mas eu quero voltar ao ponto do Sua Excelência, o ex-presidente Bolsonaro. Com Bolsonaro, a direita, conservadoras e liberais no Brasil ficaram na situação do ceguinho que encontrou um vintém, uma moedinha na rua. Ceguinhos não encontram vinténs. O ceguinho achar um vintém é um fato, é um ponto fora da curva. Com Bolsonaro, o ceguinho da direita e da esquerda encontrou um vintém. Por quê? Porque não tinha a menor condição de ganhar a eleição, a não ser se aparecesse um fenômeno eleitoral como esse. Como foi? E ao longo do mandato, eu vi se deteriorar, que pese estar fazendo um bom governo, em função de quê? Da cupinização de toda a máquina, e muito especialmente o Senado Federal, esta relação espúria do Senado Federal com o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa repulsiva, quer dizer, a gente sabe, os senadores dizem, disseram, verbalizaram, aqui é um acerto, que uma casa não julga a outra e estamos todos protegidos. Sabemos disso, por escandaloso que seja. Então, essa coisa horrorosa complicou muito o governo do Bolsonaro. A possibilidade da direita voltar a vencer será novamente um episódio fortuito se não fizer o dever de casa. E o dever de casa é fazer aquilo que o PT ao longo das décadas fez. Porque nos Estados, como é que funciona nos Estados? O mesmo antagonismo, democratas e republicanos. O mesmo antagonismo, direita e esquerda. E se alternam no poder. Por quê? Porque são máquinas políticas consistentes, enraizadas nas famílias, nas instituições, nos estados, que funcionam eleitoralmente o tempo todo, até porque lá as eleições são mais frequentes. Aqui no Brasil não, aqui a direita tem eleição, começa aquela correria, procura candidato. Não, gente, tem que fazer o dever de casa, tem que trabalhar o teu quarteirão, tem que trabalhar o teu prédio, tem que trabalhar a escola do teu colégio, tem que trabalhar junto às instituições da sociedade, tem que fazer partido, tem que organizar partido, tem que fazer congresso, eu já participei de vários esse ano, estão acontecendo, mas é muito trabalho. Militância. A direita não tem militância. E a palavra militância tem um sentido pejorativo no Brasil. Porque ela é tão associada com a esquerda que eu não sei se a pessoa que é de direita vai se sentir confortável em militar. E é necessário isso. E não basta, numa campanha eleitoral, num trabalho de formação, eu trabalhei tantos anos com isso, tu dizeres o que tu não queres. Claro, tu precisa dizer quem é o teu adversário. Esse cara representa aquilo que eu não quero. Mas tu tens que ter na ponta da língua aquilo que tu queres, para que o teu adversário não te roube aquilo que é teu e não é dele. Então tu tens que também saber o que tu queres, para que tu queres o poder, qual é a tua plataforma, qual é a tua proposta, quais são as diretrizes que te norteiam. Isso está os partidos têm isso escrito lá por alguém há 10 anos atrás, ninguém leu, ninguém sabe, a sociedade não conhece. Então é muito fluido isso. É indispensável. Viu? O voto distrital seria fundamental para isso? Nós vamos ganhar, óbvio. O voto distrital ajuda muito nisso. Por quê? Porque ele vai responsabilizar uma pessoa, um parlamentar. Vai ser o parlamentar do distrito. E o cara que votou nele, o que não votou nele, o cara que não gosta dele, o sujeito que odeia ele, tem o direito de cobrá-lo na calçada onde o encontrar. É mais fácil a cobrança. A cobrança, essa proximidade.
é como o prefeito. O prefeito é cobrado por todos os seus munícipes, independentemente de quem votou nele ou não. Agora não. Um deputado vai a Brasília, faz o que bem entende no interesse seu, da sua família, fere o seu interesse, sua vontade, o seu desejo, o bem que o senhor quer para o país, protege corruptos, protege, vai aprovar ou não, sei lá, um projeto de lei para limitar a internet, vai votar a favor disso. E quem vai cobrar isso dele? Porque se quando ele vier à sua base, ele vai se encontrar só com os companheiros, com aqueles que vivem sobre a guarda dele, que é um deputado do partido daquela cidade. Tem alguns deputados que até ganham ministério. É só mandar asfaltar a estrada na frente da fazenda dele. Então essa máquina está errada, ela conspira contra o bem do país. Eu acho que tudo isso tem origem na nossa Constituição. E eu há muito tempo digo a mesma coisa, já fui xingado, fui até uma palestra que eu fiz na faculdade de Direito, foi até meio que tratado com desprezo por alguns professores. Eu disse, a nossa Constituição é uma porcaria. A tal Constituição cidadã, ela foi feita por interesses localizados. Ela é gigantesca, ela é paquidérmica, ela está mais para carta de intenção do que propriamente uma lei maior. 2/3 da nossa Constituição poderia ser regrado por lei ordinária. Não tem necessidade de ter um negócio monstruoso como a gente tem. E o que é pior, e aí é que vem o complicador, é o que nós chamamos de, tem regras jurídicas abertas, regras jurídicas em branco. Você interpreta do jeito que você quiser. Então, ao poder público cabe a obrigação de papapá, tal. Aí você vai analisar. Alguém diz, não, o poder público tem que dar. O outro diz, não, o poder público pode dar. Sabe, a coisa é tão absurda. O artigo, eu não lembro de cabeça, 236, 237, 233, uma coisa assim, que fala da união civil, que nós chamamos de casamento. Quando o STF decidiu que podiam casar pessoas de mesmo sexo, eu disse na rádio, há muitos anos atrás, eu digo, olha, está errado. Mas isso é homofobia, você é um monstro, você é fascista, azulejista, trapezista, esteticista, é o diabo que carrega. Eu digo, está errado. Muda a Constituição. Tem que mudar. Uma PEC muda o artigo 236 e diz que a união civil, o casamento entre duas pessoas, será O dispositivo diz a união civil entre um homem e uma mulher. Bom, não satisfeito com isso, agora estão mudando o conceito de mulher, a ponto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina dizer o seguinte, que o homem que se declarar mulher pode se aposentar nos prazos legais e previdenciários de uma mulher. Está lá. Eu sei que o senhor está aí na sua casa assustado. Procura lá. Tribunal de Justiça de Santa Catarina diz que o homem que se sente mulher pode se aposentar com prazo de mulher. Eu até fiz um... O que eu vou dizer, Pugina? Eu entro numa sala de aula, o que eu vou dizer para os alunos? Eu fiz um questionamento ontem no Facebook, o seguinte, supondo-se que eu fosse transetário, então eu tenho 15 anos de idade e me sinto com 75, eu posso pedir aposentadoria? Se está valendo qualquer coisa. Eu sou transsocial. Eu sou pobre, mas me sinto rico. Então eu gostaria que o pessoal que vende Ferrari financiada aí me vendesse uma Ferrari que eu vou pagar. Não sei quando, mas vou pagar. Pô, senhores, cadê a seriedade, né, Pugina? Pô, Pacheco, cadê a seriedade? Não existe. Como é que você vai levar a sério? Aí, Charles de Gaulle estava certo. Aí vem a jornalista, essa que o Pugina diz, não podemos criticar as instituições. Porra, tem que criticar sim. A crítica que equilibra é que traz a racionalidade. Exato. Pô, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos acordos da justiça que diz o seguinte, vagabundo está fugindo da polícia, quer atirar na polícia, não é tentativa de homicídio, é um direito dele fugir. Como assim? Não. Só se ele parar, fizer mira, apontar.
Senão ele estiver atirando na polícia. Eu quero que digam isso Não para o existe- policial que foi não morto existe- na semana passada. Senhores, Só um pinguinho. É que Não tudo existe no fim. coisa mais grave, sob o ponto de vista de segurança pública, do que um bando de bandidos disparar contra a polícia. Bom, aí há um tiroteio, morrem 2 policiais, 10 bandidos. Manchete do dia seguinte, massacre. Ah, Por quê? Porque houve... Foi desproporcional. Foi desproporcional. senhores, Placar errado. eu acho que nós poderíamos ficar conversando aqui por alguns dias, É. mas infelizmente existe o tempo nos limita. Eu agradeço muito vocês terem aceito o convite, a presença de vocês aqui no nosso primeiro programa Arconte. Espero que isso possa se repetir algumas vezes no futuro, tanto juntos como separadamente. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu queria deixar uma dica de livro para o programa. Esse aqui, ó. A Revolução de Atlas. Foi escrito mais ou menos há 100 anos atrás, pela escritora russa Ayn Rand. E esse livro aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, Edição ele, bonita. o livro mais lido nos Estados Unidos é a Bíblia. Esse é o segundo livro mais lido. Então, ele mostra muito da situação atual do Brasil e do mundo. E é uma leitura apaixonante. É aquele tipo de livro que você diz, eu li de uma sentada só. Essa edição que eu tenho são 3 volumes, mas é um livro apaixonante. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Leiam, procurem, vocês vão gostar, sem dúvida nenhuma. Muito boa noite a todos. Eu espero que todos tenham um final de domingo muito agradável. Novamente agradeço aos convidados, ao Vitorino, ao Pugina. Agradeço a Vale TV. Espero que todos tenham gostado do programa e até próximo domingo. Uma boa noite a todos.